Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite a todos, estamos iniciando o nosso Dois Toques nesta sexta-feira. Já está se tornando rotineiro. A sexta-feira nós ficamos aqui e o Cadu vai para o velho e merecido repouso, né, no litoral gaúcho. E nós, hoje, no programa, contamos com presenças de companheiros e de amigos muito interessantes. O Ângelo Garbaschi. Ô, comandante. Querido Ângelo Garbaschi. Darcy, tudo filho bem? de Santa Maria, Santa viu? Maria para o mundo. Eu não consegui descobrir qual era o time que ele torcia por Santa Maria. Rio Grandense. Rio Se Grandense? meu pai era ferroviário, não há nenhuma chance de se equivocar. Se entregou, viu? É, claro. Custou muito. Professor Márcio Vitória. É um professor, é uma figura muito querida, preparador físico do Novo Hamburgo, e vai nos contar algumas coisas bem legais aqui, eu tenho certeza da sua atividade. Tudo bem, professor? Tudo bem, Darcy. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas de programa aqui. Uma honra muito grande estar participando do programa aí, comandado por ti. Iremos contribuir, mas iremos aprender bastante também. Ah, porque, por exemplo, ao seu lado direito, sem dúvida nenhuma, um dos melhores repórteres do futebol brasileiro, do rádio brasileiro, e é o Cristiano Silva. Eu tenho muito apreço, tenho muito respeito, muita admiração, porque o Cristiano Silva está entre aqueles que fazem perguntas antes de fazer o comentário. Né? O Cândido Norberto definiu uma vez na entrevista participativa, o cara pergunta, responde e comenta. O Cristiano não, o Cristiano pergunta, com coragem, com conhecimento, e isso é muito bonito, Cristiano. Obrigado, Darcy. Eu quero dizer que fico muito feliz pelas suas palavras e eu tenho um professor, Darcy Filho. Opa, trabalhamos Em juntos 1999, na Pampa, Darcy Filho comandando a equipe, eu aprendi muito ali. Tinha gente boa, nós aprendemos entre nós mesmos com todos, porque era uma turma muito legal, né? Exatamente, exatamente. Foi um projeto que hoje está com a Rádio Grenal, né? Sim. Mas começou lá em 99. Aquele era um projeto mais puro, eu me permito dizer. É um projeto mais puro. E foi muito bacana, muito bacana. E aquele convivendo contigo ali, com profissionais, com o Rogério Amaral, com aquela turma toda, eu aprendi bastante. E o Nelson Cerqueira na ponta direita, pode ser ponta esquerda, depende de como ele quiser se posicionar, né? Também é um outro querido amigo de longa data nessa jornada nossa do jornalismo esportivo. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, Darcy, tudo bem, os nossos amigos da RDC TV, programa Dois Toques, né? Isso. Estou com saudade de ir para a RDC TV, faz mais de um mês que eu não venho. É Os mesmo? programas aqui, tô com saudade. É só eu, se não E sou eu... saudade do meu amigo Darcy Se não também. sou eu, o Cadu não ia te convidar, o Rogério não ia te Que convidar. é um grande profissional e inspira todos nós. O Cristiano tem razão. É um baita professor, Darcy. Cada vez que a gente participa de qualquer programa, a gente sempre aprende muito com o Darcy. Obrigado, Nelson. Vocês já perceberam que a generosidade hoje está entregue aos meus companheiros de programa. Mas, Garbaschi, e o Internacional, Garbaschi? Olha, ô Darcy, eu vou ter que falar uma coisa, tu puxasse o assunto para Internacional, mas eu vou ter que falar Internacional e Grêmio. Certo. Vou ter que embolar o meio de campo. Eu vou te dizer uma coisa, o Grêmio, as partidas que o Grêmio tem feito, principalmente as duas últimas partidas, parece que eu não estava vendo um jogo de futebol com bilheterias aberto ao público. Parece que eu estava vendo um treino coletivo, professor, com tanta facilidade que o Grêmio entra. Ponto. Sobre o Grêmio, continuidade, o treinador, 2 anos e meio, quase 3 anos e tal, tudo bem. Agora, o Internacional também está com uma certa continuidade, porque está com o mesmo treinador do ano passado, a mesma equipe técnica, praticamente os mesmos jogadores. Saiu o Leandro Damião, mas vieram reposições e tal. Aí é que vem o assunto, Darcy. Diga. Hoje, no shopping, até o Cadu sempre me incomoda nesse programa, fazem mais ou menos uns 10 anos que ele me incomoda, me enche o saco. Graças a Deus que ele está na praia. Não sei por que ele não tira férias uns 20 dias, entendeu? Que tu sabe que a audiência ia subir Sem dúvida nenhuma, sim, nós vamos derrubar o Cadu. Mas a gente dá um jeito de dar uma derrubada dele. Mas, professor, ele me incomoda há 10 anos. Bom, é porque tem uma briga, entendeu? Eu gosto de centroavante que faça gol, que jogue perto da área. E ele gosta de ciscador.
Então tem dois tipos de cara. Um gosta de centroavante que passa gol e ele gosta de ciscador. Então, faz 10 anos que nós não nos entendemos. E ele diz que eu sou o repórter da Santa Ceia, que já não tem mais aquele centroavante parado dentro da área. Não existe mais no futebol. Mas voltando ao assunto com relação ao Internacional, eu não vi ainda padrão de jogo do Internacional. Sim. O treinador é o mesmo, o time é praticamente o mesmo. Não sei se me perguntarem hoje, eu não sei, ou eu sou incompetente, se me perguntarem qual é o estilo, qual é o padrão, qual é o tipo de jogo do Internacional, não sei, professor. Quem pode nos dar uma boa contribuição sobre isso é o Cristiano Silva, porque ele, como repórter, ele vai lá e acompanha tudo direitinho. Você pode participar do programa pelo nosso WhatsApp 998159990. Esse é o nosso WhatsApp. Ou então pelo Face, né? Pelo Face, @RDC TV Digital. Aí participa do programa conosco. Olha, Darcy, eu acho que o Internacional, comparar o Inter com o Inter do ano passado. O ano passado, o Inter era o coitadinho da Série A. Porque, se a gente for recapitular, abre a temporada, presidente Marcelo Medeiros, D'Alessandro, briga por meio de tabela. Muito bem. O Inter acabou sendo eliminado do Campeonato Gaúcho, foi eliminado da Copa do Brasil e ficou só com o brasileiro. O que é excelente. Começa a focar no brasileiro e aí tu começa a engrenar. Porque se tu é o coitadinho, tu joga para te defender e vai por uma bola. Certo. E o Odair achou esse esquema. Os 3 volantes, o Edenilson, o Dourado, o Patrick e o D'Alessandro no banco e começou a dar certo. Acumulou a gordura, virou para o segundo semestre. Aí todo mundo já descobriu, o Inter já não era mais uma novidade. Olha, como é que joga contra o Inter? Joga assim, assim. O Inter tinha gordura, conseguiu classificar para a Libertadores. Esse ano é diferente. Eu acho esse grupo do Inter deste ano melhor que o grupo do ano passado. Esse ano, a exigência aumenta. Tu já não é mais o coitadinho. Tu tem que propor o jogo. Como é que tu vai propor o jogo? Tu tem que achar um esquema que não vai ser o mesmo do ano passado, que tu mais defendia do que atacava. Agora tu tem que achar um modelo. Como é que tu vai fazer? Patrick não está rendendo? Sai. Vamos botar quem? Neilton, é mais velocidade. Daqui a pouco vai entrar o Sarrafiori, é mais agilidade. Eu acho que o Inter ainda vai se achar. Eu acho muito precipitado quando tem que trocar o Odair. Tem essa pergunta, já está chegando aqui. Por favor, vamos transformar o programa numa conversa, que eu não preciso ficar chamando vocês. Sem contrariar o Cristiano, eu acho que o Internacional ele realmente está em busca de um esquema novo, com os jogadores novos que chegaram, mas a gente tem que lembrar que no ano passado, mesmo no Brasileiro, contra times considerados fracos na tabela, o Internacional foi muito mal. E agora está se atrapalhando também com o início do Gauchão. Mas é que contra o fraco tu tem que propor o jogo. E o Inter não sabia propor o jogo ainda. Então, mas aí que tá. O Internacional não consegue propor o jogo. Mas agora... E uma crítica que eu fiz é relativo à preparação desse time. Eu acho que o Internacional estreou no Campeonato Gaúcho sem ter feito nenhum amistoso. Para sentir um pouco, sentir a grama, sentir a bola nova do Gauchão. Eu fazer essa colocação para um cara que é da área, que eu ouço muito o seguinte, olha aqui, ó, porque sem pré-temporada não deu, tá mal, vai se adaptar, vai não sei o quê. Professor Márcio Vitória, como é que é esse início de trabalho para quem não tem tudo isso de recurso que tem Grêmio Internacional? Como é que é no Novo Hamburgo, professor? A realidade dos clubes do interior, ela é bem, digamos assim, bem inferior à da dupla, né? O senhor é da onde? Novo Hamburgo. É de Novo Hamburgo mesmo? Sim, em Novo Hamburgo mesmo. Ah, tá. Sim. Não vê, alemão, tá vendo aí? Alemão? Claro. Os olhos são bem azuis. Então, na verdade, eu sempre penso que o Grêmio e o Internacional, eles têm obrigação de serem superiores aos clubes do interior. Pela estrutura, pelo que é gasto, né? Pelo que é investido. Se fala que no interior o trabalho é muito bem feito, mas a gente sabe que na hora que tem que ter aquele algo a mais, que tem que ter aquela condição a mais, a dupla Grenal sempre vai levar vantagem. Tanto que nós vamos ver bem aí, o Caxias foi campeão em 2000, demorou 17 anos para o clube do interior ser campeão novamente. São quase 2 décadas.
que o Novo Hamburgo começou a foi, treinar antes. que o Novo Hamburgo foi campeão em Hein, 2017. professor? Novo Hamburgo começou antes da temporada? Nós começamos a nossa temporada dia 1º de dezembro. Bem na frente da dupla Grenal. É que muitos colocam assim, o clube do interior tem que atropelar. Isso, Só no início. que isso não é bem assim. Porque um clube do interior, eu tenho atletas lá que jogaram o último jogo em maio de 2018. Em setembro sem ritmo, de né? 2018. E pararam, não jogaram mais? Não pararam, Não jogaram, pelo calendário. Aham. Né? O futebol ele tem essa dificuldade. Sim. Então, eu vou me deparar com atletas do Grêmio e do Inter que jogaram 50, 60 jogos num ano. Então, esses atletas necessitam de um tempo menor de preparação, porque eles já têm um lastro de jogos da temporada anterior. Então, na verdade, isso é muito complexo, né? Então, isso aí, Mas, o professor Márcio, o ideal de uma pré-temporada, 45 a 60 dias. 45, dupla Grenal fez em 20 dias já está jogando. Mas a dupla Grenal também, ela joga muito menos do que diz que joga, né? Porque o jogador do Grêmio ou do Internacional, que jogou mais partidas no ano passado, não jogou mais de 45 jogos. Não, jogou assim. Não, não. Agora eu vou lembrar quem é. Não, teve Tem jogador que tem mais de jogadores que 60. jogaram Quantos? mais. Tem mais de 60 jogos. Quantos jogadores? O Ramiro, ano passado, O foi Ramiro. um deles. Quem mais? Quem Não, mais? não tem. Não enche time. não, não na dá sua cinco. grande- os Na caras- sua grande maioria, eu concordo contigo, mas Os houveram caras jogadores que dizem, fizeram isso. como regra geral, dizem, não, jogou 80, não jogou 80 jogos. Não, jogou no máximo se pegar o 40. time, joga quase 80 jogos. O time. O clube. É o que- clube Clube, joga. exato. É que isso aí é muito. Eu sempre, nas conversas de comissão técnica, a gente sempre está lidando com esse dilema, digamos assim, né? Na verdade, o atleta ele tem uma particularidade que a gente, às vezes é complicado até para a gente mesmo saber. Porque o que acontece? Quando se tem uma semana aberta, que a gente fala 100 jogos, aí tu vai dobrar um período na semana, vai Jogador fazendo... reina. Mas é muito treino. O jogador gosta de jogar. Os atletas falando? Só Cristiano, escuta só. Aí tu joga sexta, vai jogar domingo. Mas é muito jogo. Mas vamos concentrar de novo. Vamos viajar. Eu vou deixar minha mulher em casa para concentrar os meus. Então É muito mimimi. é muito difícil de Querem receber Quando em é dia. muito jogo, é porque é muito jogo. Querem E é muita rece- viagem. Aham. E quando é muito treino, é muito treino. Querem receber em dia o que é legítimo, mas gostam de uma folguinha. Gostam de uma folguinha, essa que é a verdade. Eu vi um lance. Eu sou ainda do tempo de repórter, faço algumas observações nos jogos, assim, me chama a atenção. Por exemplo, um calor danado na arena lá no outro dia, o Renato estava de manga comprida. Entendi aquilo ali. Eu achei que tinha que estar de luvas até. Vi no jogo do Novo Hamburgo, o jogador, o Fred, fez um gol, correu e lhe abraçou. Zagueiro, Fred. No preparador físico, essa relação é difícil. No treinador, eles até abraçam para agradar, porque o cara bota de titular e tal, aquela coisa toda. Mas no preparador físico já é mais difícil, porque tu cobra na hora que os caras... Tu manda os caras fazer isso que eles não gostam de fazer, professor. E aí tem que ter um jeitinho especial. Na verdade, essa questão do Fred, ele trabalhou comigo em 2015, né? Fez um campeonato muito bom, daí foi para o Goiás, daí foi para o Grêmio. E esse ano ele retornou ao clube e se apresentou no dia 11 de dezembro. Nós já estávamos ali com 11 dias de preparação. E eu falei para ele, Fred, assim, ó, tu tá vindo juventude, tu tá vindo um problema de lesão, enfim, eu vou ter que te apertar no Natal e no Novo, não vai ter como. Não, professor? Vamos lá. Então a gente trabalhou dia 24 de dezembro, trabalhou dia 25. Ele parece que é esse cara mesmo, né? 25 de Ele é muito manhã, aplicado. trabalhamos dia 31 e os outros boa todos vontade. de folga. É. Trabalhamos dia 1º de manhã, liberamos, dia 2 ele Ele voltou. pode é até ser um profissional. jogador discutido, mas tu vê que ele é aplicado, ele é um bom cobrador Esse de é falta, profissional. ele gosta de treinar, essa Mas coisa assim. o que o Fred, imagino eu, ele tem em mente? Terminou o Campeonato Gaúcho, ele já deve pegar no mínimo uma Série B. É claro. Mas, ô Cristiano, Pega aproveitando Diga, Ângelo Garbaschi. um gancho que tu falasse, antes de vir para o programa, eu estava raciocinando e me coloquei na posição de vice de futebol do Internacional e vice de futebol do Grêmio. Então, eu vou fazer uma conjetura. Daqui um pouco vai ter Grenal, tá? Sim. Se eu sou vice de futebol do Grêmio e o Grêmio está jogando este jogo, eu falo para o treinador, eu vou para o vestiário e digo assim,
vamos jogar o futebol que nós estamos jogando e vamos amassar os caras, porque este é o momento da desmoralização. Vamos desmoralizar, se possível tocar uma goleada. Agora, se eu sou vice de futebol do Internacional, eu vou chegar para o treinador e vou dizer o seguinte: vamos ter humildade, nós temos menos time que o outro, nós temos menos futebol do que o outro, e como disse o Nelson do campeonato passado, o Internacional deve jogar fechadinho e quem sabe Se jogar tu com uma lembrar, bola. Ou seja, o ano Cristiano passado- precisa ter humildade e saber o seguinte, Olha, ó, eu não sou superior ao outro. Se tu lembrar, no ano passado, o Grenal, primeiro Grenal do Brasileiro na Arena, Sim. o Inter chegou na Arena e se perdesse ia cair todo mundo. Roberto Melo, daí ia cair todo mundo. Estava certo que ia cair Tinha todo Jogo mundo. de alto risco. eliminação da Copa do Brasil. Exatamente. Hein, jogo de alto risco. O jogo foi o seguinte, era o ônibus do Inter na entrada da área, o presidente Marcelo Medeiros ajudando na defesa com 3 anos, foi uma retranca do Inter. E o Grêmio, eu imagino não com essas palavras que tu usasse aí, Ângelo, mas o Grêmio era mais time. Não conseguiu fazer gol. Tanto que o Renato foi na coletiva e disse, jogar com um time assim para o futebol de segunda divisão. Claro. Ali foi o divisor de águas do Inter em 2020. Foi a famosa goleada do 0x0. A goleada A do goleada 0 a 0. do 0 a 0. E foi para o jogo com a Chapecoense depois, e ali o Inter havia demitido o Jorge Macedo, o executivo de futebol, contratou o Rodrigo Caetano, e o Rodrigo Caetano, antes de assumir do jogo da Chapecoense, chegou e disse assim, porque se o Inter perdesse para a Chapecoense no Beira-Rio, ia demitir o Odair. Ele esperou e com a seguinte frase, olha, vocês vão jogar, se der alguma coisa errada, vocês demitam e eu chego para contratar um novo técnico. O Inter ganhou o jogo, o Odair respirou, chegou o Rodrigo Caetano, e eu também acho que a campanha do Inter do ano passado se deve muito ao Rodrigo Caetano. Sem dúvida. A mentalidade do Rodrigo Caetano. Houve Porque, uma conscientização. ô Darcy, uma coisa é o Cristiano chegar no vestiário para os caras, vamos lá que dá, vamos lá, todo mundo é bom, não sei o quê. Os caras falam, mas o que é esse gordo que é aqui, rapaz? Está pensando o que da vida? Acha que entende futebol? Eu acho que entende. Outra coisa é chegar o Rodrigo Caetano, que é um cara top, dá para E jogar. bota o pé na porta, os caras não pensam que ele não, com aquele tamanho dele, não opa. pensam que ele não bota, que ele bota o pé na porta. Eu sei que ele enquadrou uns 3, 4 ali que entraram O no diretor prumo. executivo do Internacional era o Jorge Macedo, né? Era o Jorge Macedo antes. Está no Vitória agora. Não, já foi demitido do tá Vitória. não tá mais. Já foi demitido do Vitória. Que nem o Rui Costa, já foi demitido do Atlético já foi também. Sabe? Então, tem algumas coisas assim no futebol que você esclarece em seguida. O tempo se encarrega de resolver. E o Internacional foi resolvido por esta mudança e os jogadores sabendo o seguinte, temos que jogar com o fio esticado. Se não jogar assim, o Internacional não ia conseguir. Quando o Internacional jogava com alguém menor, entrava flauteando. Não, agora nós vamos pegar E se chegava dava ali, mal. pá, se dava É. mal. Se atrapalhou, né? Se atrapalhou muito. Por isso que eu Quer ver- acho. Quer ver o Grêmio hoje? O Grêmio hoje tem... Mudou o Renato esse ano, já do ano passado, não é o time definitivo, mas 5 jogadores mudaram nesse time aí. O que ocorre? Ocorre que os reservas e os titulares do Grêmio jogam da mesma maneira. Então não muda a maneira de jogar. Padrão de jogo é o mesmo. Padrão de Não, mas jogo um é mesmo. grande argumento que dizem é o seguinte, que tem o Grêmio e falta no Internacional. Eu nem vou não vou rebaixar o rapaz e tudo, porque falta de eu Grêmio não tá com tenho, dinheiro. não tenho nem conhecimento profundo dele. Mas vou dizer uma coisa assim, por exemplo, está lá montada a defesa do Grêmio. Aí chega um jogador que vem lá de um time pequeno, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, Léo Gomes, e dizem, Léo Gomes vai fazer revezamento com Léo Moura. Léo E Gomes veio do ninguém Boa tá Esporte de acontecendo. Minas. E outra coisa que eu quero te dizer, eu não sei como é que acontece no Grêmio e não acontece no Internacional. Por exemplo, eu vejo que o Felipe Vizeu chegou e disse assim, eu estou maravilhado, gostei, estou em Porto Alegre, gostei, os jogadores me receberam bem, me senti em casa. Tá. Agora, outro exemplo, Marinho. Marinho não estava praticamente execrado no Grêmio por causa daquela declaração que ele disse, se o Flamengo me chamar, eu vou ligeiro, tá? O que aconteceu? Nas últimas 2 ou 3 partidas, o Marinho está correndo feito louco, o Marinho está dando carrinho, o Marinho está de auxiliar de lateral Eu direito. perguntei, Qual é o milagre aí? depois do jogo contra o Novo Hamburgo, que o Grêmio ganhou, eu perguntei para o Renato na coletiva, explica o Marinho, porque em 1 minuto ele entrou, estava mal com a torcida, em 1 minuto ele deu o primeiro toque na bola, fez um gol, comemorou com a torcida, tirou a camisa e tomou o amarelo. Tudo isso em 1 minuto. E o Renato explicou, olha, o Marinho é um cara que, segundo o Marinho,
nunca foi orientado por nenhum treinador como é que tem que jogar. E ele agora, Renato disse, eu conversei 2 vezes com o Marinho e estou orientando. E ele está entendendo. É que o Marinho é um cara que jogou na maioria dos times, ele jogava como escape. O time está se defendendo, toca no Marinho que ele vai correr e vai fazer. O Marinho- Desafogo. Veja bem o que eu vou dizer. No Grêmio é diferente, o Marinho parceiro. não é que ele seja igual ao Tarcísio, não é isso, que ele joga a mesma... Não é, o Tarcísio jogava muito mais que ele. Mas o Tarcísio e o Marinho... O Potker é outro jogador. O Marinho e o Tarcísio jogam muito mais do que ele. Mas são atletas que eles correndo, eles não podem pensar. Eles têm que correr e fazer o que os pés mandam eles fazerem, eles fazem. Se pensar, eles quer parar para pensar, pensar, se dá atrapalha. problema. Tanto que Se não parar tem para tempo de pensar... pensar. Eu conheci um atleta, um centroavante chamado Alcino, um jogador. Aí você faz um dia, pô, o cara, um grandalhão lá, que jogou no Grêmio. Né? Aí veio de Belém, aí ele descia a escada assim, eu digo, Alcino, faz um favor a mim. A subir aí, desce a escada subindo, que eu quero ver uma coisa. Mas Não ele dá. não desceu a escada subindo nunca. Você não tem coordenação motora, velho. Então tem coisa que você faz. O cara não, faz uma coisa e não consegue fazer a segunda. Mas o Marinho é por aí. Então o Renato chegou e disse, velho, tu fizesse esta bobagem, tu vai jogar e acabou a conversa. Tá, mas vocês ouviram Vai aqui no fazer pro- isso aqui que E é bom fazer. jogador. Mas olha aqui, ó, É bom vocês jogador. ouviram aqui no programa eu fazendo o papel de 2 dirigentes. Sim. Como vice de futebol do Grêmio, para massacrar o outro, e como vice de futebol do Internacional, se for um Grenal, para jogar Fechar na a casinha, humildade. fecha a casinha. Tá? Qual é a opinião aqui da bancada? Qual é a sua, professor? O Grenal, ele é um campeonato, muda tudo, né? Não dá pra... É. Daqui a pouco o Grêmio pode estar pensando que vai ser uma coisa, chega lá e pode ter Mas surpresa. qualquer time que se fresquear contra o Grêmio não leva a goleada? O Grenal é diferente. Eu não dou para o Grenal. O Campeonato Gaúcho do ano passado, não- o Grêmio tocou 3 na Arena. Foi o jogo do Beira-Rio, todo mundo sabe, vai tocar mais 3 no Beira-Rio. Tomou 2 e quase não levou o terceiro. Quase levou o terceiro. 2006, o Inter já comemorava o título, o Grêmio vinha de uma segunda divisão, Beira-Rio, Ganhou gol de nuca. gol de nuca do Paulo Ramos. Paulo o Ramos, Pedro Júnior. e o não Inter me ainda engano. saiu Pedro ganhando o Júnior. jogo. O Inter ainda, então o Grenal ele não... O Inter saiu ganhando com o gol do Fernandão, depois o E Grêmio o empatou no empate Pedro Júnior. e o gol qualificado deu Grêmio. Professor, eu observo muitas coisas assim. Antes dos jogos, por exemplo, quando eu tenho a possibilidade de ver os aquecimentos, sabe? Então, quando eu vejo aquecimento diferente, eu já começo a olhar um pouquinho mais. Treinador de goleiro, por exemplo, de goleiros. Eu ouço muito entrevistar, Cristiano Silva que gosta de entrevistar, treinador de goleiros. Eles, não, porque eu dou 300 chutes por dia, 420, e dou pancada e não sei o quê, e bato 15 pênaltis, faço os 15. Pô, cara, eu acho que eu podia ser treinador de goleiros. Porque treinar goleiros não é fazer gol cobrando pênalti e não é dando 500 Não, mas é chutes muito por mais dia. hoje, Darcy. Não. Os caras treinam muito. Exatamente, E não é é. só chutar, Mas tem um monte não, de exercício não, ali que... Não, tudo bem, mas... É que os- o antes do jogo ali é diferente. mas ali eu tenho a noção. O que os caras dizem é o seguinte, pega qualquer treinador de goleiros, da dupla Grenal, eu dou 400 chutes por dia. Não precisa fazer tudo isso. Não precisa fazer tudo isso. Já evoluiu, é diferente o trabalho. Eu acho que hoje eles não dão condição que história perde. Mas eles contam que dão. Até porque hoje são 2, né? Exatamente. São 2 treinadores. Então, Mas já- eles dizem, eu dou 400. Eles usam no singular. São eles 2 usam- treinadores e mais o goleiro ou o terceiro goleiro que ajudam ainda cruzando bola. No É dia pior, do então, jogo, às hein? vezes leva mais um goleiro junto para fazer... E Darcy, então é pior, se são 2, são 800 Não, chutes. 800. E na verdade é o seguinte, né, Darcy? Uma vez eu trabalhando em determinado clube aí, fomos jogar num estádio no Rio Grande do Sul aí, estádio lotado, e o preparador de goleiro só na asa, só bucha lá. O goleiro passou Na asa, o que é na asa? lá na professor? forquilha, Lá na antiga Não, onde forquilha. eu quero... É. Onde a coruja dorme. E aí Coruja o dorme. seguinte, tô aquecendo lá atrás e o preparador de goleiro só escutava o barulho da rede e da massa levantando, né? Aí meu goleiro chega assim, professor. E tu como time visitante. Não, eu não... e o meu goleiro tá indo lá, Tomando todos os gols tá se possíveis. E a trocando lá. torcida é... Professor, já tô levando gol antes do jogo já. Tava batendo para fazer Claro. e a massa vibrando. Já entrou, O cara já entrou Tu tem psicologicamente que abatido. chutar no goleiro Tem que para aquecer. Pra treinar o goleiro. Mas, Aquecer. mas é o que, Aquecer. o que eu vejo na maioria dos times é isso.
tu vê que até são bolas defensáveis. É para aquecer, é para pular, é cruzamento. Mudou bastante. Não é para porque acontece exatamente isso. Tu tá no estádio como visitante, começa a fazer gol no cara, tu desmoraliza o teu goleiro e a torcida pega no pé e o cara já entra nervoso. Mas, Darcy, sobre treinamento de goleiros, eu que acompanho da dupla Grenal, os caras são muito bons. O Rogerão no Grêmio e o Pavan no Inter, o Pavan tem o Durg também, que é auxiliar dele. São craques. Os caras são muito bons. E não é só chutar. É com elástico, é reflexo. E cada vez evolui mais isso aí. Os caras... Tanto é que a gente vê nos goleiros, né? O Grêmio, o Marcelo Groi, um monstro. O Lomba e o Danilo Fernandes sai um entre o outro, ninguém sente a diferença. Eu acho que evoluiu muito esse aspecto. E o Alisson do Liverpool, né? O Alisson, né? Pô, eu peguei como treinador de goleiros quando eu comecei lá na Pampa, acho que o Ademir Maria era no Grêmio. Mazzaropi, eu ainda peguei o Mazzaropi, botar aqueles bonecão de inflar. Eu peguei Marquinhos no Inter. Marquinhos hoje está no São Paulo. O Marquinhos era muito bom. O Marquinhos é bom demais, está no O São Ilo Paulo. no Inter. O Juliano, filho do Ilo, está no Inter, na base do Inter, no Sub-20. O Pedro Santilli, quando vem com o Leão. O Ilo, quando vocês pegaram, já não era mais o mesmo, ele já puxava a perna. Mas campeão do mundo em 2006. Sim, mas ali ele contava com a ajuda do filho. Sim, já com o Juliano. Mas ele, no tempo bom dele, ele era bom treinador de goleiro. Mas ali ele já estava no nome. E o filho, solidariamente, o que eu acho absolutamente correto, fechou com ele. Tanto é que está no Inter até hoje, o O Juliano. Grêmio e Inter tem bons treinadores de goleiro, mas Grêmio e Inter não tem goleiros do futebol do Rio Grande do Sul atualmente. Verdade. A dupla Grenal não tem. Os titulares. Tem goleiros do primeiro Rio de Os Janeiro. times da Verdade. dupla Grenal não são. Os times da dupla Grenal não são gaúchos. Não são? Não. A maioria dos jogadores do Internacional são Mas fora do estado. o Lomba, o Danilo Fernandes, desculpa, esses dois Paulo do Grêmio, Vitor Paulo e Vitor, são goleiros que a vida deles é um eletrocardiograma. Eles não são bons sempre. E O nenhum Lomba é nunca top, foi titular né? em lugar nenhum. O Danilo Fernandes nunca foi titular em lugar nenhum. O Paulo Vitor nunca foi. E esse outro que veio nunca foi titular em lugar nenhum. Nunca foram titulares. O Danilo Tiveram um Fernandes chegou a momento ser lá. reserva Aí no ficaram São 4, Paulo. 5 meses, aí perderam a posição. O Danilo no esporte foi titular. Foi reserva. Eu acho que o problema... Foi porque o Magrão se machucou. Se senão machucou, ele entrava. Mas eu acho que o problema do Danilo, eu acho bom goleiro, mas é o problema que ele está sempre, ele machuca com uma frequência, e não é qualquer lesão, é lesão de 2, 3 meses, isso aí prejudica muito. É verdade. Deixa eu dizer o seguinte aqui, eu vou pedir para que o nosso Guilherme Paz chegue com as informações do Internacional, nos apresente aí o noticiário do Inter. Por favor, Guilherme. Buscando a reabilitação no Campeonato Gaúcho, os titulares de Oder Helma voltaram ao campo. Ontem, eles ficaram na fisioterapia, na academia, fazendo trabalhos regenerativos depois de um empate contra o Veranópolis na última quarta-feira na cidade de Veranópolis. Os titulares fizeram hoje um trabalho separado dos reservas, dos jovens da base do time de transição. Eles ficaram boa parte na academia e no final foram para o campo apenas para dar um trote em volta dele, trabalhar um pouco bobinho, um trabalho com bola, mas na diversão mesmo, porque fizeram um futevôlei no final. Oder Helma tem uma grande preocupação para o próximo confronto, diante o Brasil de Pelotas, na próxima segunda-feira. O atacante William Potker, que sofreu uma fratura no nariz, passou ontem por um procedimento de correção do nariz mesmo, mas hoje já estava treinando com bola, estava com a máscara protetora. Só que ele está fora do jogo da próxima segunda-feira. O atacante Neilton deve ser o substituto. Neilton que vem apresentando um bom futebol, entrando em todos os jogos. E hoje, na manhã, quem conversou foi o capitão Rodrigo Dourado. Disse sobre o momento que o Internacional está vivendo e o que fazer diferente para conquistar os 3 pontos na próxima segunda-feira. A gente sabe que não é normal a situação de 3 jogos sem vencer, né? Um empate e 2 derrotas não é normal. A gente sabe a dificuldade que o Campeonato Gaúcho está passando para nós, mas temos total confiança. Como você disse, ano passado tivemos uma série também assim e depois disso melhoramos muito. Acho que a gente tem que se fechar, se focar, continuar trabalhando. A gente tem confiança de todos aqui dentro, não pode ter nenhum tipo de desconfiança, confiar no que a gente vem fazendo que os resultados vão aparecer. Muito bem. Aí estão as informações do Internacional, em cima de tudo aquilo que a gente estava conversando. São só 2 jogos do titular do Inter. Só 2 jogos.
E o jogo do Passo da Areia, conversando com o Guimarães lá na rádio. Sim, azar é teu. Fazer o quê, né? É, Ô Guimarães, pega Grêmio e Juventude. Foi um jogo que o Grêmio jogou bem, em posição, e coloca no gramado do Passo da Areia. Não precisa ser às 5 da tarde, põe às 9 da noite. Sai o mesmo jogo que o seu na Arena? Não sai. não, olha aqui, há 3 ou 4 estádios que são iguais, eu comentava antes do jogo aqui. Veranópolis, Passo da Areia e Juí. Mas aí tu fala da dimensão da torcida em Não, si. é como. Não, não Atmosfera, é, né? o A clima do atmosfera jogo é- nesses 3 locais Olha o é o gramado mesmo. sintético do Passo da Areia. O gramado Mas sintético o nem... pessoal diz que Não, estava é com muito dificuldade de dominar a bola no gramado do Passo da Areia, mas a bola não corre lisinha no gramado Muda sintético. totalmente Muda o totalmente. jogo. A bola O não tempo vai do jogo. lisinha, não? O jogo ele ganha, a bola ganha mais. Daqui a pouco vão achar que é frescura, mas não é. Eles me colocaram quando eu estava no Novo Hamburgo em 2016 a jogar uma final de Copa Federação às 11 da manhã. Isso é um crime. Aí, 20 minutos, o pessoal já indo para a beira do campo com bolha no pé, o Juninho não aguentava, o outro não aguentava. Falei, cara, o que eu vou falar para vocês? 70 graus marcava o Isso aí. termômetro, às 4 da Tipo tarde. assim, ó, tem que ter o bom senso. No gramado ali. Tem que ter o bom senso. Ah, o jogo da televisão é no Passo da Areia às 5 da tarde. Tira, troca, bota Passa pra outro. segunda de noite. Bota, não sei, ele tem que, não tem como. Faltou Deixa eu- sensibilidade, deixa eu concordo fazer contigo. Mas Os há registros horas aqui. isso vem acontecendo, né? Tá, e a articulação do jogador? Pergunta para quem tá lá. Se é bom treinar lá. Mas botaram, Eles não podem dizer que é não, ruim. ou faz o seguinte, pergunta para quem saiu de lá no passado. mas colocaram Se é o teu bom treinar. jogo, colocaram o teu jogo às 11 da manhã, com o Novo Hamburgo, com o São José, por sacanagem. Porque o São José, quem sabe, treina às 11 da manhã e o Novo Hamburgo vai com o jogador com bolha nos O pés. São José treina Vou no pedir final licença da para tarde, vocês. sempre. Tá Nós dado. vamos ao intervalo. Já retornamos em seguida aqui com o nosso Dois Toques, com o Ângelo Garbaschi, o Márcio, o Cristiano e o Nelson. O nosso Dois Toques aqui na RDC TV, canais 24 ou 524 da NET. Você pode participar do programa também pelo @RDC TV Digital no Face. Ou então você pode participar do programa ainda pelo nosso WhatsApp, 998 15 9990. O Adão Kuzma, Dandão, excelente programa, Adão Kuzma de Novo Hamburgo. Esse aí faz parte da nossa assessoria de imprensa, então? Sim. Seu fechamento? Não sou. Aí, estamos bem, né? Também. Sim. Isso é legal, isso é legal. Por isso que eu brinquei. Sim. E por te conhecer e saber que tu é um cara do bem, eu brinquei. Claro. Temos aqui o Márcio, diz assim, grande Garbaschi. O Garbaschi faz um elogio para mim. Isso é jogada Ficam trocando ensaiada. assim, figurinha durante o programa? Como é que eu sou muito melhor que o Garbaschi. Sabe o Confete que eu no ar, faço? confete no ar. Confete no ar, Não, total. eu sou muito melhor que o Garbaschi. Eu me elogio, me autoelogio e mando pro programa quando o Cadu manda está pra ele aqui. próprio, E se o entendeu? Cadu demora para ler, eu cobro do Cadu. Bom, boa noite, grande Darcy. Você entende muito de futebol. O que aconteceu com o Zeca, um grande jogador que não vejo entrar nos jogos do Inter? Ele é reserva. Ele Cristiano. machucou e deve, se não contra o Brasil, mas na próxima rodada. Eu acho que o Zeca, ele teve um período também sem jogar no Santos. Exatamente. Voltou, entrou na fogueira, isso aí faz diferença, né, professor? Com certeza. Com certeza. Tá sofrendo as consequências? Ele teve aquele imbróglio lá com o Santos, né? Daquela parte jurídica Ele lá. ficou uns 6 meses sem jogar. 6 meses né? sem jogar, né? Aí chegou no Inter aqui, já começou a jogar debaixo do mau tempo, Campeonato Brasileiro. Mas, professor, só deixa eu lhe fazer a pergunta. Ele fica 6 meses sem jogar, tá bom, não tem como jogar, não participa de coletivo, tá. Mas um profissional não poderia, quem Mas sabe, ele fez. um personal Não, trainer? mas ele fez isso aí. A gente sabe que ele. Mas muda totalmente. Quando chega no clube é outra. É outra. O Que a Márcio, pressão o Márcio também, eu Martins acho que é. Fraga está dizendo que o Fred é um bom zagueiro. Quem está nos assistindo é o Diogo Rossi, outro grande repórter, grande organizado aí. Diogo O Diogo Rossi vou te contar. O Márcio Martins Fraga tem um lateral encostado no Palmeiras, um lateral de Lucas, um lateral direito. Bom, Tem um outro também, Hoje Fabiano. Que era do Fluminense. hoje de manhã- Lucas era do Fluminense, né? hoje de manhã eu acordo muito cedo, por volta de 5 horas mais ou menos, eu vou fazer eu dou uma nadada no Guaíba. Eu ia te perguntar, continua então? Continuo. Como eu gosto muito de ouvir rádio,
Eu saio aqui do porto, aqui nos armazéns ali, com o meu radinho, no fone de ouvido, e vou dando braçada só com a direita e ouvindo rádio. Quando eu chego lá na ponte do Saco da Lemoa, eu giro, troco e venho só com o braço esquerdo. Aí depois de emissora? Só um braço. Eu cuido do rádio. Aí depois eu vou ao Parque Germânia dar uma caminhada. Um dos locais que eu vou, o Parque Germânia. Eu altero um pouco. Porque para fugir dos fãs, sabe? Aquela coisa toda. Então, bom, aí eu encontrei, vocês não acreditam, ou acreditam, encontrei com o Jeromel passeando com a filha dele, às 9 horas da manhã. Ele tinha jogado antes, uma noite antes. Aí tu fica vendo quem é o cara, velho. A grande maioria está dormindo essa hora, né? Eu até nem Que jogou no sei o que os caras estão fazendo. De repente o cara está fazendo a comida em casa, o cara está fazendo uma coisa que não está... Esse não, esse... É família. Ele sabe que tem que viajar, que tem não sei o quê. Esse, quando reclama, diz, olha, tem muita viagem, tem que cuidar. Ele está cuidando da família. Encontrei, aí eu... Tchê, ele está com um boné enterrado. Tu não é o Jeromel? Sou. Oh, tá, tudo bem, tal. Aí, tirei uma fotografia com ele, fiz uma selfie, guardei. E disse para ele, cara, tu é diferente. E é diferente. Entendeu? Então, quando eu encontro pessoas assim, o Marcelo Oliveira é outro cara assim, Rafael Sobes é assim, e muita gente que os caras são diferentes. O Groi é assim? O Groi, que eles são diferentes pelo comportamento deles. Aí eles ganham O nível é outro também, né? O nível é outro. Isso ajuda, professor, no desempenho? Com certeza. Hã? Com certeza. Quem tem esse comportamento aí capta a informação de forma mais rápida, né? Claro. Uma vez ele já está sabendo o que tem que fazer já. E o senhor pegou muito jogador chinelinho, assim, aquele que inventa, olha, me apareceu uma dor na panturrilha, isso aqui. E o senhor sabe quando o cara está dando Miguel ou não? Hoje em dia está cada vez mais difícil isso. Porque... Da Miguel ou jogador chinelinho? Os dois. Porque, na verdade, a gente tem alguns procedimentos que a gente... Mesmo sendo, eu não tendo trabalhado em clubes grandes, mas os clubes grandes eles ainda têm mais acessibilidade a essas ferramentas, que são algumas avaliações que a gente acaba fazendo no atleta que detecta até se daqui a pouco houve ingestão de álcool um dia antes, ou daqui a pouco quanto tempo antes. Então a gente acaba blindando e acaba sempre tendo o controle de mais ou menos tudo que a gente acha que possa prejudicar. Eu vou pedir para o Pedro Oliveira chegar com as informações do Grêmio, nos repassar o que está acontecendo com o Grêmio nesta sexta-feira. Diante de 10 mil pessoas, o Grêmio jogou contra o São Luís para fechar a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Logo aos 17 minutos de jogo, Everton marcou para o tricolor e abriu o placar. Já no segundo tempo, o tricolor aumentou a vantagem com o Marinho, que marcou neste belo chute de fora da área. 2-0 não era suficiente para o tricolor. No chute de Jael, a bola bateu no braço do defensor do São Luís e o juiz marcou pênalti. Lua cobrou para fazer Grêmio 3-0. Já aos 36 minutos de partida, o estreante Walter Montoya marcou e sacramentou a goleada. Final de jogo, Grêmio 4, São Luís 0. Nos últimos 2 anos, o Grêmio foi muito elogiado pela imprensa toda do Brasil e a gente trabalha para isso. A gente trabalha para jogarmos bem e ganharmos. Entre jogar bem e ganhar o jogo, eu prefiro às vezes jogar mal, que nem todo dia o time está no dia deles, mas o importante é o resultado. Mas o Grêmio consegue unir essas duas coisas, jogar bem, apresentar um futebol bonito. Então, uma coisa leva a outra. Quando as coisas andam direitinho no vestiário, pode ter certeza que as coisas vão andar direitinho dentro do campo. Então, a gente sempre procura dar o máximo de tranquilidade, presidente, diretoria, eles não deixam faltar nada para os jogadores. E aí é que tá, se não falta nada, nós temos todas as condições e toda a liberdade de cobrarmos do grupo para que eles possam chegar dentro do campo e se entregarem. E nesses 2 anos e pouco, é isso que vem acontecendo no Grêmio. Com a vitória, o Grêmio se isola na primeira colocação do Campeonato Gaúcho com 10 pontos, 3 de diferença do segundo colocado, o Caxias, quem o tricolor enfrenta no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no Estádio Centenário. O Grêmio disparou, né?
nessa Daqui fase quanto inicial tempo, do campeonato. Cristiano, daqui quanto tempo terá Grenal? E agora, 10 de março, por aí. 11 de março, é por aí. É durante o carnaval, 10 né? de março. Perto do Penúltima carnaval. rodada. A dupla Grenal Não, estreia, antepenúltima. a dupla Grenal estreia na Libertadores e vem o Grenal. 9ª rodada. O Grêmio vai pegar o Caxias e o Renato não deixou claro se ele vai botar força máxima ou vai botar time misto. O Kahneman, que não jogou até agora, estava com uma virose. Aliás, permita chamando um abraço para as minhas crianças, Certo. que também sofreram da mesma virose, Antônia, João Pedro. Um abraço para eles, um beijo para eles. A Dani, minha esposa, está acompanhando tudo de cima e eu quase embarquei nessa, mas eu ainda estou... Tá resistindo. Estou É que tu é resistindo. mais difícil, a virose para te derrubar, mas tem que fazer muita força. O Kahneman derrubou o Kahneman. Sim, mas tu é muito mais forte que o Kahneman. O Kahneman hoje treinou com bola. Eu acho que o Renato vai levar o Kahneman para o jogo com o Caxias. Eu fico na dúvida se ele vai botar força máxima ou não, por quê? O Renato disse ontem na coletiva que quando tiver uma semana para trabalho, aí não tem por que poupar, vai jogar todo mundo. E agora começa, né, professor? Agora sim, é o último... Essa é a última... O último quarto última domingo, como diz o sequência, Muricy. quarto domingo, Então, o Caxias é um jogo direto. O Grêmio tem 10, o Caxias tem 7 pontos. O Caxias ganha do Grêmio lá, encosta de novo. Então, eu desconfio que o Renato vai botar a força máxima. Por quê? Vai ter uma semana para descansar E aí até depois o tem a jogo, Recopa, né? que é com a Avenida, na Arena. E vale título. Nós estamos conversando aqui no nosso Dois Toques com o Ângelo Garbaschi, com o professor comandante. Márcio Vitória, com o Cristiano Silva e com o Nelson Cerqueira, que está organizando aí um evento E a gente para o litoral. A gente está fazendo aí um jogo beneficente no litoral, amanhã, às 17 horas, no Estádio Mariscão, em Capão da Canoa, com a presença de alguns ex-atletas e alguns comunicadores, também alguns colegas. E a gente está solicitando a presença do público, né, que vá até o Mariscão, em Capão, para assistir essa partida. E a entrada é a doação de 1 quilo de alimento. Vai ser um evento bem bacana aí. E face a procura por vaga para jogar nesse jogo, muita gente se candidatou para jogar nesse jogo. Sim. A gente teve que fazer 2 horários. Então vai ter uma preliminar a partir das 15 horas e o jogo de fundo. Os ruins jogam às 15. Não tem essa divisão aí. Dá o nome da moçada da imprensa aí, que eu já vou te dizer de onde pode sair alguma coisa ou não. Vai jogar o Hugo Larroque, está confirmado. Eu não vi jogar o Larroque. Viu jogar o Larroque? Mas ele é bom músico, né? Bom músico. Então não pode fazer bem duas coisas. Ele faz bem só toca bem. Faz bem só a música, não faz bem o futebol. Tu não vai ter bom lateral esquerdo. Não vai ter bom lateral. Não vai ter porque não me chamou. Aí, ó. E agora não chama mais porque eu não vou. Claro, é isso. Entendeu? Aí. Tá Eu não gosto de segunda chamada, então nem me procura. Mas tu não vai ter na lateral esquerda. Quem mais tu vai aparecer lá que tu lembra? Alguns vezes jogadores da dupla Grenal, vão jogar o Vinícius, Pedrinho. Pedrinho Ciborgue? Pedrinho, ex-lateral direito do Grêmio. Raul, o Pedrinho, ex-lateral direito do Grêmio e do Inter, que era do Pelotas. Isso, esse mesmo. Pedrinho, cara de moeda, o apelido dele. Quem é o Raul, que era lateral Marcelo direito? Rosa, também está morando Meia. na China, Marcelão confirmou. Carlos Alberto, ex-Grêmio. O Emerson, ex-Grêmio, vai jogar também. E tem algumas outras surpresas aí que o pessoal não confirmou, mas talvez o Clayton apareça também lá para jogar. Né? O Baidec também, não confirmou ainda, mas esperamos a presença dele lá. Uma história interessante. Figuraça, Pedrinho. Ele figuraça. Ele saiu do Pelotas, veio pro Grêmio, lateral direito. Isso. É um baixinho. Vice-campeão da América, né? E jogou como terceiro zagueiro com o Tite, pela impulsão. Pedrinho, cara de mata, tem uma cara redonda, assim, parece moeda de R$1. E depois ele saiu do Grêmio e foi pro Inter. Se lesionou, ele saiu do Grêmio, se lesionou e já não conseguiu se endireitar mais. Mas no Grêmio ele jogou como terceiro zagueiro. Acho que ele andou até passando por uma cirurgia aí e aí não se endireitou mais. De joelho, né? Foi pro Internacional, mas já não se endireitou Alex mais. Bagé de centroavante. Essa é uma peça que tu pode fazer o seguinte. Pode botar um a mais nesse time aí que não vai fazer diferença. O Alex Bagé. Tu sabes quem é que confirmou a presença amanhã? Sim. Cadu Oliveira. Bom, esse joga muito. E até ele... Muito seguido? Ele tem que ficar a semana inteira. Mas aí eu te pergunto, tem que ficar a semana inteira se na não pode praia. fazer bem duas coisas, ele joga muito, então na apresentação aqui... Por isso que eu estou dizendo, ele está fora, não velho. Precisa, sabe? Entendi. Ele continua reforçando o time da praia, deixa ele lá. fazendo uma força Agora, danada eu pra assisti a derrubar o partida Cadu. dele, ele só joga junto à tela e onde tem sombra. É enganador. O Rodrigo Doriagatti, do programa Na Pelada. Sim. O nosso colega repórter Guilherme Paz também vai jogar. Então tem bastante... Legal. Grandes personalidades. O Vitor Crespo está nos assistindo, o Daniel Collin também está enviando um abraço. Daniel Collin, que é um dos organizadores também do nosso evento lá, e o Ricardo Bitelo também são os que estão encabeçando lá. Grande abraço. O Cadu vai participar do jogo, então? Vai.
Sim, Vai fardar, né? Pode faltar bola, mas ele não falta nesses eventos. Vamos falar bem a distância Claro, dele, viu? claro, Né? Vamos aproveitar a ocasião. claro. Não é sempre, viu? Ele compreende que é carinho. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e retornamos então para o encaminhamento final do programa. É o nosso Dois Toques desta sexta-feira aqui na RDC TV, com o nosso Ângelo Garbaschi, professor Márcio Vitória, o Cristiano Silva e o Nelson Cerqueira. Enviando um abraço aí para o Alex Veríssimo, que está acompanhando o programa, também para o Emerson Fraga da Silva, que está mandando um abraço para o Lecinho de Osório. Lecinho, abraço para ti aí em Osório, quem está te mandando aí é o Emerson Fraga da Silva. Mas quando eu estou apresentando um programa de televisão ou de rádio, uma das coisas que eu não aceito é que o papo do intervalo não vá para o ar, porque essa conversa, não, o programa bom é o do intervalo. Não, eu quero do intervalo no ar, o telespectador e o ouvinte. O que é que vocês estavam falando aí agora? O Guerreiro, qual era que era a bronca? Eu estava falando com o professor, dizendo o seguinte, que o Internacional, já agora em fevereiro, o Guerreiro pode treinar oficialmente. Então, vai começar a pré-temporada dele, eu não sei lá pelo Peru o que ele fez, tá? Mas vai começar a pré-temporada. Aí o professor, que é o conhecedor do assunto, eu digo o seguinte, professor, o Guerreiro vai começar a jogar em abril, mas será que ele vai jogar em abril ou só vai jogar em novembro? Pela sua experiência. Tem que ter um cuidado com o atleta, né? Porque, na verdade, ele está um tempo aí de inatividade e essas competições aí que o Inter vai enfrentar, Libertadores, com viagens, com jogos muito intensos. Então, na verdade, acredito que tem que ser uma coisa, tem que ser a participação dele tem que ser de forma gradativa, né? Não dá para já... Mas o Inter tem grandes profissionais lá, grandes pessoas que dominam esse assunto aí, vão saber conduzir bem essa situação. O que o preparador físico diz, assim, por exemplo, um jogador nessas condições, vamos dizer que ele tenha condições para 40 minutos, tá? Ou 35 minutos. O preparador físico diz conversa com o treinador, para ele começar o jogo ou ele ficar no banco e entrar? Primeiro é feita uma análise, né? São feitos testes com o atleta, a nível de força, nível de resistência, nível de velocidade. E aí, após esses testes, é passado para a comissão técnica um mapeamento do atleta, né? Como ele se encontra no atual momento e dentro disso aí a participação dele nos jogos, né? Então se estabelece uma minutagem de jogos, às vezes 45, às vezes um pouco mais, para que ele consiga participar de forma efetiva nos jogos, mas também não corra risco de Mas um jogador assim, ele tem um problema a mais, me parece, por mais experiente que ele seja, ele tem um problema da ansiedade, né? Porque ele deve estar passado por um sufoco terrível, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, isso aí liquida com qualquer cidadão, né? Essa questão de ter essa punição, na verdade, a punição foi bem contundente, né? De não poder nem participar de treinamentos dentro de um clube de futebol, isso aí... Psicologicamente, a pessoa ele foi proibido de trabalhar, né? De exercer a profissão dele. E não se discute aqui se é certo ou errado, mas isso aí é a mesma coisa que chegar... Cristiano Silva, tu vai ficar 2 meses sem aparecer no microfone, sem falar. Vou sofrer muito. Então, realmente, o psicológico dele, eu não sei por se mais o Cristiano suportaria isso. Eu nas férias eu já... Quero aproveitar e mandar um abraço também ao Geraldo Damiani, doutor Geraldo Damiani, gremista. É uma figura muito querida também. Discute as coisas do Grêmio com muito entusiasmo, né? O doutor Geraldo Damiani é uma pessoa muito querida. Mas o Campeonato Gaúcho está definido, na opinião de vocês, ou não? Não, eu acho que não. Acho que não, é muito cedo assim. O campeonato do ano passado, nesta época, na terceira, quarta rodada... Tinha um Grêmio brigando para não cair. O Grêmio tinha menos de 10%. Transição. O Grêmio tinha menos de 10% de aproveitamento. Eu acho que agora começa... A partir de agora aí começa a se definir. Começa a se definir, porque por exemplo... quem está lá embaixo já está... Ontem a gente já viu que foi Brasil e Juventude, né? Já foi um jogo de toma lá da cá, de muitos gols, de muita... Os dois times eu na acho, pressão professor, já. que na ponta de baixo, acho que vai ter um que vai cair. São Luís.
Bom, então eu vou começar. É muito fraco. Ô, Que Cristiano, vai ser o eu vou- adversário do Novo Hamburgo agora. não vou ficar em cima do muro, tá? Diga. Professor, e vou respeitar. Mas tu nunca ficou em cima do muro? Olha aqui, nunca, né? Nunca ficou em cima do Há muro? muitos anos, não Pra fico nada. em cima do muro. Porque tinha um ditado, um amigo meu, que dizia, quem fica em cima do muro, gaúcho diz assim, quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. É, Então leva eu não tiro vou primeiro. ficar em cima do muro. Mas vou dizer uma coisa, o Grêmio é disparadamente melhor do que todos. Qualquer time do interior, se o Grêmio jogar com os titulares, ou quando resolver botar titular, é treino coletivo contra os times do interior. Pronto, primeiro detalhe, o Grêmio é melhor do que o Internacional, ponto. Então eu quero dizer o seguinte, o Grêmio é o favoritaço para ser campeão, professor. O senhor não está de acordo? Não tô porque, como diz o nosso experiente Darcy Filho, a próxima fase é mata ou morre, né? É, E o mata ou morre muda essa tudo. vale tudo. Daqui a Olha. pouco pode dar até Grenal. Pode? Pode? Não, O Inter pode ir oitavo. e daqui a pouco tu tá decidindo alguma coisa na Libertadores, E tem aí? que preservar no regional e aí vai Mas o quê? aqui o Márcio Fraga está dizendo que tu tem razão, Garbaz. É Fechado disparado. contigo. Não, eu acho assim, Olhando ó, o Grêmio é disparado. O Grêmio é o melhor que todo. time. É o melhor time. Não, se o A campeonato pergunta terminasse foi, hoje... tá garantido? Não. Eu acho que não tem. Mesmo sendo o melhor mas time. Vamos O dizer Novo assim... Hamburgo não eliminou o Grêmio quando foi campeão gaúcho? Ah, E não ganhou do Inter? sim. E ali, Novo Hamburgo era o melhor time? Sim. Não, mas não Sim. é, não. Sim. Mas o Grêmio, Sim, o Grêmio era melhor. o Renato Mas tomou ganhou. medidas Novo esse Hamburgo era ano um time- diferente, Novo né? Hamburgo, não é porque o Márcio tá aqui. O Grêmio Porque ano o Márcio tá passado aqui. estava caindo porque não era nem alternativo. O Novo Hamburgo, naquele ano, foi o time mais equilibrado do campeonato. Equilibrado, do início ao final. Aplicação, E foi melhor- equilíbrio, Ó, não significa dizer que é o melhor. Mas, Cristiano, no jogo, ele foi melhor que o Grêmio e que o Inter. Foi aplicado. Foi melhor, foi melhor. Novo Hamburgo? Foi melhor. Ah, Foi melhor. foi. Agora, Campanha típica, ponto fora da curva, mas foi. Tem que reconhecer. Não, daqui a pouco tu pega um time que é o melhor e entra com salto É alto. que muda tomba, muito e como é que faz? o mata-mata, ele. Tanto que todo mundo que quer classificar. Claro. Não interessa ser oitavo ou primeiro. Por não. exemplo, nós queremos classificar. Primeira Depois coisa é não vai ver. cair. Exato. Fazer mais 4 pontos para garantir, depois classificar. Felipe da Bonja, um abraço, Felipe da Bonja. 11 pontos, Cadu Oliveira nos assistindo, um abraço. Ademir Maria, um abraço. Ângelo Garbasco, muito obrigado, até a semana que vem. o senhor continue no comando. Professor, vamos tentar derrubar o Cadu. Professor Márcio Vitória, prazer recebê-lo, o senhor sabe disso. Da mesma forma, contente de participar do programa com essa grupo seleto aí. Cristiano Silva, Prazer, muito obrigado pelo convite. pequenininho, um abraço para ti. Sim, valeu, valeu. Obrigado. Nelson, abração, querido, muito obrigado. Darcy, por estar aqui no programa contigo aqui. Muito legal, muito bacana. Segunda-feira, para a infelicidade de vocês, que são os telespectadores, vai estar o Cadu aqui. Isso é que eu vou fazer. Eu volto na sexta-feira. Um abraço, Cadu. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.